Nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. Hoje celebramos também o 5º Dia Mundial dos Pobres. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, prezados irmãos e irmãs. Por meio da parábola da figueira, como vimos no Evangelho há pouco, Jesus ensina-nos a manter uma atitude vigilante que nos leve a discernir, a distinguir os sinais da presença de Deus no mundo e na história. Não ficar desanimados, desalentados. Ao contrário, sermos pessoas que alimentam a esperança dos desanimados, daqueles e daquelas que acham que não tem nada a realizar, que não há mais saída, não há mais solução. O Evangelho desse final de semana, o penúltimo do tempo comum desse ano, nos traz um pequeno apocalipse, que significa revelação. Apesar de utilizarem figuras escatológicas de final dos tempos, os apocalipses sempre são mensagens de esperança, jamais de desespero, muito menos convite de alienação no tempo presente. A mensagem de Jesus é sempre mensagem de esperança, esperança que nasce da fé. Quando temos esperança, os acontecimentos e fatos do tempo presente, por piores que possam se nos apresentar, não ofuscam nosso olhar voltado para o futuro, em tempos que todo o sofrimento do momento presente tiver sido vencido e as dificuldades superadas. Marcos nos convida a reconhecer a presença do reino de Deus, que vem, que já está entre nós. Assim como reconhecemos o verão se aproximando, quando os ramos da figueira ficam verdes e as folhas começam a brotar. Dessa realidade, nada e ninguém ficarão de fora. Até os que dormem no pó da terra despertarão, uns para a felicidade eterna, outros para a infelicidade. Mas os que tiverem dado sentido nobre à sua existência, brilharão como estrelas por toda a eternidade, diz o evangelista. É o nosso jeito de ser e viver o hoje que decidirá nosso destino. O dia e a hora em que isso vai acontecer, Marcos afirma que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Estamos chegando ao final do ano litúrgico, a festa de Cristo Rei, que celebraremos no próximo domingo, coroa esse fim. E por isso que a liturgia, em vista da preparação desta festa, nos oferece o Evangelho com claras características apocalípticas. Todo o capítulo 13 deste Evangelho, há pouco proclamado, é chamado de Apocalipse de Marcos. Temos que levar em conta que Jesus vivia num ambiente marcado pela efervescência apocalíptica. Esperava-se o Messias, a intervenção de Deus na história, o fim do mundo, a era definitiva. Também as comunidades primitivas vivem essa expectativa dos fins dos tempos, na espera da nova vinda do Senhor. Dirigir nosso olhar para o fim nos remete para o hoje, o presente de nossa história, porque o fim, a meta de toda a humanidade, é a comunhão com Deus, com o Pai. Este caminho de volta ao Pai, que é nossa vida, não está extinto de dificuldades, sobretudo se queremos viver seriamente nossa fé.
Estes sinais grandiosos, catástrofes cósmicas, são sinônimos. Já no livro do Apocalipse, os acontecimentos cósmicos prenunciam a novidade que Deus vai criar. O evangelista, como vimos, inspirando-se no profeta Daniel, apresenta a vinda do Senhor, do Filho do Homem, sobre nuvens, sinal da esperança de Deus no Antigo Testamento, marcada pelo julgamento. Paradoxalmente, o autor do julgamento é o próprio ser humano. Ele constrói no presente de sua história a eternidade que viverá. Com a parábola da figueira, Jesus quer ensinar a sua comunidade a aprender, distinguir e discernir os sinais da presença de Deus no mundo e na história. E por meio desses sinais, que Deus vai conduzindo o seu projeto e a própria história para um rumo novo. O evangelho de hoje é chamado de escatológico, ou seja, refere-se ao fim dos tempos. Este tipo de texto pode ser chamado também de apocalíptico. Apocalipse significa, como sabemos, revelação, desvelamento. Podemos então dizer, tratar-se de revelação referentes ao final dos tempos. Um gênero literário que se faz presente também no Antigo Testamento, particularmente em Ezequiel e Daniel. Alguns desses textos fazem menção de catástrofes de tipo sobrenatural, tal como o evangelho de hoje. Já outros falam de terremotos, de tsunamis, guerras generalizadas, perseguições aos que creem, ou seja, coisas que já temos experiência. Devemos compreender que os apocalipses querem nos dizer que tudo que temos que viver tem um sentido, uma face escondida, e que tudo se passa como se Deus, aparentemente vencido pelo mal, tomasse de fato o poder, utilizando para isso tudo que é nocivo, tudo que é contrário ao amor. O cristão deve sempre ser uma pessoa alegre, confiante, mesmo diante do sofrimento, pois olha para o futuro com serenidade e esperança, porque sabe que é Deus quem preside toda a nossa história. O Senhor espera que nos deixemos de lado, que não deixemos de lado a responsabilidade de nossa parte. Vivemos em comunhão quando partilhamos a vida e os dons. Celebramos hoje, portanto, com toda a igreja, no Brasil e no mundo, o 5º Dia Mundial dos Pobres. A iniciativa é fortemente desejada pelo Papa Francisco para exortar a igreja e os fiéis a sair para encontrar a pobreza nas várias formas em que ela se manifesta no mundo moderno e estender a mão aos mais necessitados. O tema escolhido para promover o dia deste ano vem do Evangelho de Marcos. Sempre tereis pobres entre vós. Marcos 14, 7. Tive fome e me deste de comer. Mateus 25, 35. Lembremo-nos, hoje e sempre, prezados irmãos e irmãs, dos pobres, nossos irmãos e irmãs menos favorecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.